Estamos começando mais um Papo de Camelo. Eu sou o Luiz Gomes e há 12 anos eu faço parte desse ecossistema de startups. Já empreendi startup desde o primeiro dia até a venda para uma gigante global. Fui executivo numa grande empresa focado nas estratégias de inovação e investimento em startups. E hoje eu estou na administração pública, ajudando o desenvolvimento de startups aqui na cidade do Recife, de onde eu falo. Nesse período, eu pude avaliar mais de 1.200 startups, em diferentes aspectos, em diferentes momentos, mercados, geografias, o que me permite hoje ter uma base de conteúdo consolidada, baseado em experiência, vivência, aprendizado, muita pesquisa, e eu compartilho esse conteúdo na minha newsletter, a Camelo News, que eu convido você a conhecer e assinar, obviamente. Aqui eu converso com pessoas que estão fazendo a diferença nas suas jornadas, mas também no ecossistema de startups, sendo assim uma fonte de inspiração para você que com certeza vai trazer muito aprendizado e muita reflexão que vai impactar diretamente a sua jornada empreendedora. Então vamos lá, que o papo está na hora de começar. Hoje eu estou recebendo o Guilherme Lima, que é parte da Astela, uma estrutura de Venture Capital que já opera no Brasil desde 2010, que olha para estratégias de investimento desde early stage até late stage e tem uma baita experiência nesse ecossistema de startups. Então, Guilherme, obrigado por ter aceito o convite, separado um tempinho para a gente conversar, passando a palavra para você, como eu sempre faço. Quem é você e como é que você chegou até aqui? Legal, muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar conversando aqui com você. Sobre mim, assim, vamos falar mais de carreira, né? Eu tive uma carreira, eu digo que eu tive duas trilhas de carreira, uma em grandes empresas, né? Comecei aí com estagiário da Gol, linhas aéreas, lá atrás, quando estava até aquele movimento muito forte de aviação de baixo custo, né, no Brasil, chegando e democratizando. Então, ela tinha feito um IPO praticamente há um ano ali, depois de eu entrar. Então, foi uma boa experiência inicial, porque era uma empresa grande, com, né, um capital intensivo, assim. Então, eu trabalhei numa área mais finanças corporativas e RI. Depois de lá, eu tive algumas passagens, assim, que eu acho que eu destaco, né, dentro disso, de finanças corporativas, assim, participei no grupo Notre Dame Intermédica, quando a empresa ainda era dona de um empresário, que foi vendida, né, a gente vendeu na época para Bain Capital, que depois fez um IPO super bem sucedido. Então foi uma operação bem interessante que eu fiz parte. E depois, assim, eu acabei caindo na Lynx, que era uma empresa de varejo, né, de software para varejo. Então, talvez era a primeira empresa SaaS brasileira que reportava métricas de SaaS. Eu participei lá na época do IPO também, em 2013. Lá eu tive uma epifania ali do mundo de tecnologia, comecei, né, a adentrar em toda essa mudança em modelos de negócios, né, essa escalabilidade que a gente via dessas empresas na época. E falei, putz, eu quero usar meu conhecimento de finanças né, num mundo de tecnologia. Né? Então, com essa ideia, eu fui estudar fora, eu fiz um MBA na Espanha, bem focado em entrar nesses ecossistemas, entender como o ecossistema de inovação, de empreendedorismo funciona. Voltando para o Brasil, eu acabei entrando na ACE, era a antiga Aceleratec, né? Quando eu entrei até tinha esse nome ainda. Né, estava como sétimo do time lá e era só uma aceleradora. Cresceu muito, né, desde lá. Hoje a ACE é um grupo de diversos negócios, assim, mas a gente conseguiu fazer, né, cerca de 100 investimentos ali em 3 anos. Foi uma escola muito legal de estar muito próximo dos empreendedores, numa época que a gente ainda não tinha tanto recurso, então
né, tinha que ser aquele estilo hustler, né, assim, para conseguir as coisas e aprender mais fazendo. Também, então, foi minha primeira escola, vamos dizer, já no mundo de empreendedorismo de venture capital. Depois de lá, eu tive uma passagem rápida por um corporate venture, que, sendo honesto aqui, para quem está do lado do empreendedor, o corporate venture é outra coisa, não é bem assim, né? Para quem quer estar do lado do empreendedorismo, do empreendedor. Então, acho que eu não me encaixei muito bem nesse sistema. Saindo de lá, acho que conta muito também como eu cheguei na Stella, né? Então, na Ace eu já tinha essa forma de aprender, né, sobre construir startups, né, com as próprias, né, eu participava de um conselho, de uma mentoria com uma startup, via que a outra estava com aquele mesmo problema, a gente tentava solucionar os três ali. Com isso, né, eu criava alguns conteúdos que servia para escalar esse conhecimento, tanto internamente na Ace, como algumas coisas eu postava já no Medium lá em 2017, assim. Com isso eu criei um pouco esse ritual para mim de conhecimento. Então, em 2020 eu criei a minha newsletter, né, a Dealflow BR, também no começo do Substack ali, começando, né, a criar a plataforma de newsletters. Eu falei, putz, eu vou então agora, né, já que eu estou um pouco fora do lado do empreendedor, eu quero voltar a isso, eu vou criar uma forma de comunicar com ele, né, rotineiramente, cadenciadamente. Então, uma newsletter eu vou fazer isso. Comecei a escrever, né, a criar esses conteúdos. Né, dentro disso eu tive alguns planos até de montar a minha gestora, né, meu pequeno fundo ali para começar. Mas nesse caminho a Stella, né, tinha também essa dor de escalar, né, a Stella sempre também foi muito pautada, né, a gestora Stella, muito pautada em conhecimento, em conteúdo, como forma de fortalecer o branding, fortalecer os relacionamentos, e precisavam de alguém para escalar isso, né? Então eles entenderam que né, eu tinha esse fit, também para mim eu entendi que essa cultura fazia muito sentido para mim. E aí, em 2020, eu entrei na Stella. Hoje eu faço parte do time de investimento da Stella. Né, a gente toca desde a originação das oportunidades até a saída. Então, desde o processo de investimento até o acompanhamento das empresas pós-investimento. Hoje eu trabalho mais diretamente com o Edson Rigonati, que é uma pessoa, né, um pouco meu mentor, e eu aprendo muito com ele, além de todo o time aqui. Então, é um pouco onde eu chego aqui. É muito bacana perceber tua trajetória, porque eu acho que até em algum momento você comenta isso, ela meio que vai se formando para você hoje estar numa estrutura como a da Stella, mesmo que em algum momento você não tivesse consciência que a Stella seria o lugar que hoje você estaria representando aqui na conversa e representando no mercado, mas é importante perceber o quanto as tuas experiências seja diretamente ligado àquele teu interesse na área financeira, mas também usar isso de forma diversificada em estruturas que são de produto ou de serviço, como o caso da Lynx, em estruturas que têm uma outra abordagem de investimento, como agora a Ace, e obviamente chegar nessa estrutura mais consolidada, tanto de relacionamento com startups e o mercado, como é a Stella, e tendo também essa experiência no Corporate Venture, que nesse caso a gente pode compartilhar essa experiência, né? Eu passei 5 anos e meio no ser educacional, à frente de uma área de inovação corporativa, mas também com a responsabilidade de criar uma estratégia de investimento em startups, né? Eu costumo dizer que em 2017, quando a gente criou isso, pouquíssimo se falava ainda de Corporate Venture Capital, né? E hoje a gente pode considerar que o Brasil, pelo menos, ainda está começando a aprender a fazer esse negócio. E esse ponto que você levantou do lado empreendedor é muito importante. Sempre foi a grande problemática da relação.
né? Como estabelecer uma relação que não prejudique a jornada empreendedora enquanto proposta, né? Enquanto caminho de evolução, amadurecimento e, de certa forma, liberdade para você trilhar a estratégia de crescimento do seu negócio da forma que fizer sentido para o negócio e não necessariamente para os interesses corporativos. Então isso eu acho que é muito bacana chegar nesse ponto. Uma coisa antes da gente entrar um pouco em aspectos técnicos do investimento, Guilherme, talvez as pessoas conheçam a Astela muito mais por essas publicações de conteúdo, né? Vocês, enquanto equipe, têm um fluxo de publicação que eu acho muito bacana, você também mencionou, a gente também vai falar da Dealflow, mas especificamente primeiro sobre a Astela, você coloca que esse fluxo de compartilhamento de conteúdos é uma estratégia também de posicionamento de marketing, né? de mercado e tudo mais, só que isso também tem um papel paralelo, que talvez você também sinta fazendo isso na sua própria newsletter, que é o aculturamento do mercado sobre o que é Venture Capital, principalmente Venture Capital no ambiente Brasil. Né? A gente, historicamente, eu acho que a gente é meio contemporâneo nesse período de ambiente de startups. Né? Eu criei minha startup em 2013 e empreendi até 2016, quando a gente vendeu para o Porto de Roterdã. Então, a gente meio que é contemporâneo aí. E eu percebo que muito ainda tenta se importar de conhecimento do Venture Capital americano, principalmente, e tentar fazer com que essas coisas magicamente aconteçam no Brasil. Então, olhando enquanto estrutura de investimento, olhando enquanto estrutura de investimento, ambiente de relacionamento de investimento de risco, como é que hoje vocês abordam essa estratégia do conteúdo, não no aspecto de posicionamento da marca, mas nesse aculturamento do ambiente de investimentos no país? Bom, legal. Para falar, acho que de conteúdo e conhecimento das telas, né, e de onde vem essa ideia, acho que é legal contar um pouco da história, né, disso aqui dentro. Então, a Stella foi criada pelo Edson e pela Laura, que também, primeiro que eles já tinham, né, já eram pessoas, né, que eles chamam de virtuosos, assim, né, então eles gostavam de se aprofundar, né, né, desses desafios intelectuais, assim. Mas em 2008, quando eles fundaram a Stella, eles foram tentar levantar o primeiro fundo ali numa época, né, muito diferente do que é hoje. Praticamente não conseguiram levantar com o mercado. Então, fizeram um aporte pessoal num fundo muito menor do que o esperado e deram, né, e propuseram, né, o conhecimento deles, né, né, uma parte mais mentoria, né, uma mais mão na massa deles, como parte do capital, vamos dizer assim. A partir disso, eles criaram, né, os playbooks e máquinas, né, e isso começou, né, virou um pouco isso que é hoje, né, de toda uma taxonomia que a gente tem de conhecimento, né, de essa coisa dos playbooks, de construir playbooks, essa coisa de sempre interagir pelo conteúdo, pela escalabilidade, né. Então, hoje, um pouco a nossa estratégia de conteúdo tá também, né, essa coisa de produzir conteúdo realmente a gente fala que é o primeiro, né, a primeira forma da gente ajudar na interação é realmente compartilhando conteúdo, assim, tem um empreendedor, tem uma dor aqui, né, como é que eu posso fazer isso? A gente tem tanto os nossos conteúdos proprietários como de terceiros que a gente, né, da nossa biblioteca que a gente indica, e aí essa interação gira assim. Se o conteúdo, né, não consegue solucionar, aí a gente, né, tem como mentoria nossa, senão a gente até traz pessoas especialistas da nossa rede, né. Mas um pouco mais direto na pergunta que você fez, eu acho que realmente tem uma necessidade de educar e a gente entende isso, né? A Astela é um fundo totalmente, né, brasileiro, é um FIP, né? Então focada no Brasil, que só investe no Brasil, com, né, os LPs, investidores, aí 90% de grandes famílias brasileiras que também, acho que como nós, buscam o desenvolvimento local, né? E acho que, né, além do capital, a gente também quer dar, né, a gente
quer fazer impacto, né? Então, a gente vê que a gente faz muito impacto com a educação do ecossistema, e isso acho que é de valor para todo mundo, e é uma forma que a gente acredita que cria e constrói relações de longo prazo, que, né, muita coisa que a gente está fazendo agora, talvez a gente vá colher daqui a 5, 10 anos, né? Com um menino empreendedor que está entrando no mercado agora, vendo os conteúdos, né? Começa a interagir, daqui a 5 anos ele vendeu a pequena empresa dele e está construindo a segunda, né? Então acho que é um pouco esse efeito de rede que a gente quer, né? Esse efeito que a gente quer criar, assim, com essa estratégia. Isso é muito bacana porque, via de regra, o perfil empreendedor no Brasil é um perfil que não tem tanta maturidade nessa discussão sobre investimento, sobre a captação de recursos de risco, muitas vezes termos que são básicos da relação ali do investidor e investida. Isso às vezes não faz parte da base de formação empreendedora que dessa galera que está entrando no mercado. Por outro lado, você também tem uma turma que vem do mercado tradicional, que teve anos e anos de experiência em outro ambiente de empreendimentos e que agora também tem criado startups e cai nas mesmas dúvidas, né? Por mais que sejam profissionais com experiência de mercado, com experiência empresarial, mas quando vão para o ambiente de desenvolvimento de negócio de risco para captar capital de risco, né, não sendo redundante aqui, mas acaba também caindo nas mesmas dificuldades de entendimento. Então, eu acho que a Stella hoje ela se destaca enquanto marca, né, primeiro, porque ela consegue ter uma capilaridade de acesso pela informação relevante, talvez muito maior do que outros fundos que poderiam também ter o seu trabalho, sua estratégia de divulgação de marca, não é essa a questão, mas isso eu acho que tem um papel importante para a gente diminuir o abismo de entendimento entre a figura empreendedora e a figura investidora. Só que na tua fala surge uma outra questão que eu acho também é muito importante, que é, na tua visão, e aí pode ser uma visão pessoal, tá? Não precisa ser uma visão institucional, a Stella, mas na tua visão, qual é o papel de um Venture Capital hoje no mercado? Né? Isso talvez também gere muitas dúvidas, qual é a hora de falar com o Venture Capital, como abordar e o que esperar de uma estrutura como essa. O Venture Capital, né, a gente nada mais é do que, né, aí, quase intermediadores, né, de capital com empreendedores, né? Né, mas a gente tenta catalisar tudo que é bom, né, dessa relação. Então, a gente tenta se tornar o melhor, né, investidor para o empreendedor. Então, né, a gente vai ter ali padrões e conhecimentos, né, que a gente pode ajudar o empreendedor, assim como a gente tem o melhor acesso, né, aos empreendedores para os investidores, né? Então, assim, às vezes é questionável se o papel, né, de um venture capital é necessário, né? Mas a ideia é que a gente, por ser especialista e ter todo esse acesso e conversar sobre isso, acho que a gente desempenha um papel importante, né, no desenvolvimento de novas empresas. Logicamente, 99% do trabalho do empreendedor, né, para construir um negócio, mas eu acho que esse 1% tem que fazer a diferença. Então é um pouco isso, assim, né? Acho que o nosso papel, assim, e também, e aí, né, a gente vê a cultura americana, vê o que é feito nos Estados Unidos, né, com empreendedorismo e tecnologia, e o Venture Capital né, essa é um pouco da tese do Venture Capital, né, né, construir novas empresas escaláveis né, e fomentar a economia, né? Então, né, isso dentro disso, né, é um ecossistema gigantesco e super próspero, né, com um ciclo, né, virtuoso, super positivo, né, que isso gera, assim. Então, acho que tem várias coisas aqui que eu falei, mas acho que é um pouco isso, assim, o nosso papel. Então. Acho que tem uma coisa legal na tua fala, porque muita gente que está empreendendo ou está olhando de fora enxerga uma estrutura de Venture Capital como se fosse um iceberg. Acaba vendo só a pontinha
quando acontece um investimento, né? A startup captou tanto com a Stella. Aí, eita, então um fundo de investimento faz isso. Só que assim como o iceberg, existe toda uma estrutura que está embaixo d'água que precisa ser feita e precisa ser mantida para que a estrutura não pare, para que aquilo aconteça, né? Então, como você falou no começo, a Stella, ela precisa trazer perfis investidores para montar o fundo, e esse trazer investidores também tem toda uma estratégia de argumentação, porque aquele empreendedor, aquele investidor vai estar ali diversificando o portfólio de investimento, muitas vezes não tem um perfil inicial de investidor de risco, mas que entende que numa estrutura organizada como uma FIP gerida pela Stella pode ser interessante, tem todo um relacionamento para projeção de retorno, prestação de contas, comitês de decisão. Então são uma série de camadas de atividade para que lá na ponta apareça uma startup X recebendo investimento de um venture capital Y, né? Então eu acho que essa consciência do que é a estrutura facilita muito e dá muita maturidade no relacionamento iniciado de uma startup com os tantos perfis investidores que a gente tem no mercado. Posso só fazer um comentário? Acho que o pessoal não tem, acho que, tanta visibilidade, né? Assim, a gente fala, o empreendedor tem que falar com 100, 200 investidores para fazer uma rodada. A gente tem que falar com 1.000 investidores para fechar um fundo, né? Assim, o nosso trabalho também é muito difícil, ainda mais num país com taxa de juros alta, né? Com todas essas dificuldades que eles sabem. Então, acho que se está difícil para eles também, assim, para a gente está difícil. Da mesma forma que, às vezes, como a gente viu ali 2020, 2021, a coisa vira. Mas é isso, assim, eu acho que o pessoal não tem noção. Hoje a nossa equipe é praticamente metade back-office, né, com estruturação do fundo e fundraising, comunicação, e a outra metade é investimento. Assim. Então, eles realmente têm um trabalho grande aqui por baixo da cortina. Né? E tem um ponto importante nisso, que eu costumo dizer que a gente, e aí todo mundo, seja empreendedor, investidor, aceleradora, a gente criou historicamente aí nos últimos 15 anos um perfil empreendedor que em alguns momentos, entre aspas com os dedos aqui, ficou mal acostumado a captar investimento. Né? Então existia uma relação de análise que era muito vaga, que era muito de perspectivas quase nada racionais. Então isso criou um cenário de investimento que, para a cabeça de muita gente que está empreendendo startup, era quase certo colocar uma ideia no mercado que alguém ia querer botar dinheiro naquele negócio. E a gente viu isso acontecendo até mais ou menos 21, por aí, entre 20 e 21, até que finalmente, e aí eu posso dizer finalmente porque eu meio que entendo e acho que faz sentido essas propostas de racionalizar as análises de startups para investimento. E não só por tudo isso que você falou, da estrutura por trás de um venture capital e de todos os resultados que você tem que gerar para cada investimento que você faz, mas na própria relação, na própria maturidade de empreendedoras e empreendedores entenderem que uma captação de investimento ela é uma responsabilidade agora com um conjunto de pessoas a mais que só vai ser cumprida se aquilo for aplicado corretamente na jornada do negócio. Né? Como você falou, cara, 99% da problemática e da responsabilidade de negócio é de quem está empreendendo. Por mais que os sócios fundadores tenham, 15% da participação societária, mas ainda assim 99% da responsabilidade e sucesso daquele negócio está na mão daquelas figuras, que são as figuras que acordam e vão dormir pensando naquilo. E aí o que eu queria entender na tua visão também é qual é esse momento e essa projeção de um futuro próximo, também não dá para olhar muito longe por conta dessas dinâmicas de mercado, mas qual a tua visão de curto prazo para esse momento de investimento em startups? O que é que precisa ser racionalizado? O que é o risco agora do investimento, né? Porque a gente lê coisas aleatórias de pessoas também aleatórias falando que a Venture Capital agora não quer mais saber de risco. Por natureza, é um modelo de investimento de risco, né? Então,
Como é que hoje vocês enxergam isso? Você, principalmente, enxerga isso? Eu acho que teve assim, uma correção, né, do mercado, principalmente em 22 e 23, né, em 2022 e 2023, e nesse ano a gente está assim, retomando devagar, acho que uma atividade. Acho que se a gente olhar até nos números, né, de dados de mercado, de atividade, né, assim, eu acho que esses 2 últimos anos que foram difíceis também são bons para, né, resetar um pouco, né, os conceitos, os fundamentos, né? E também eu acho que a bolha ali foi bom para a gente desenvolver, acelerar o desenvolvimento, apesar de muito estrago que pode ter causado no meio do caminho ali, com algumas, né, algumas empresas quebrando, né, enfim. Mas eu acho que acelerou. Então hoje a gente tem, né, mais fundos estruturados, né, com estruturas aí que conseguem também fazer captação dos seus fundos. Então isso que eu estou dizendo é mais para falar que acho que hoje estamos voltando a uma mínima e uma normalidade, né, próximo de uma normalidade que eu acho que assim a normalidade talvez deveria ser o que a gente estava vendo em 2019, mais ou menos, né, assim. Então, acho que, né, a gente não vai ter, acho que só na próxima bolha talvez a gente vai ver algo semelhante a 2020, 2021. E acho que assim, tá todo mundo realmente buscando, né? Eu acho que assim, o pre-seed, né? Esse pre-seed, o início, eu acho que ainda continua parecido, né? Buscando bons founders, né? Que vão conseguir chegar, né? Construir um produto com uma atração relevante para dali montar uma empresa, né? Acho que então aqui não muda muita coisa porque o chão é o limite aqui, então né, acho que bons founders, né, vão ter uma demanda maior, né, founders iniciantes talvez mais dificuldades, para fazer uma rodada. Aí acho que no seed, né, no momento seguinte, acho que você tem que demonstrar realmente, né, diferenciais de posicionamento, seja de produtos, seja de vendas, né, né, que você consiga começar a demonstrar que você vai ser o líder dessa categoria que você está talvez começando a criar ou tentando desenvolver, né? E aí eu acho que numa série A, e aí numa série A você está buscando algo, né, que realmente tenha, que demonstre um pouco da tese mais de escalabilidade, né, do negócio, né, de aceleração de crescimento, enfim. Então, assim, eu acho que, né, os investidores hoje estão nessas fases seguintes aí, querendo muito mais provas de, né, coisas mais sólidas, teses mais maduras, sem muita pressa, né? Acho que a pressa né, acho que tem que ter senso de urgência, mas não pressa, né? E então acho que é um pouco isso, assim. Acho que o mercado ainda está do lado, né, ainda tem pouca oferta de capital, então, né, fica mais ainda do lado do investidor, né, determinar um pouco, determinar a regra do jogo ali, né, um pouco de como vai ser o processo, né, diferente do que era 2020, 2021, que chegava diversos founders já com um monte de term sheets e virava um processo mais competitivo, né, hoje tem menos, assim, exceto, né, algumas exceções aqui. Mas é isso, assim, acho que o mercado tá retomando, tá mais saudável, a gente acredita muito que essa safra aí 2023, 2024 vai ser uma safra muito boa, porque, né, o pessoal tá vindo mais maduro, né, com valuations ali, né, pontos de entradas mais saudáveis para a trilha esperada, para expectativas, né, de sucesso, né, né, de negócios aqui no Brasil. Então, acho que é um pouco disso aqui que eu tô enxergando. Isso é muito legal porque essa é uma trilha de amadurecimento
não só da figura não só da figura. Isso é bom porque é um ponto de amadurecimento não só da figura empreendedora, por mais que esse seja o foco, né? O que eu costumo dizer é que o que a gente viveu ou está vivendo de 2022 para cá é uma lição para quem está empreendendo também repensar o seu papel e as macroestratégias de ter uma startup, desenvolver uma startup e colocar essa startup em rota de venture capital. Então, é uma demanda de amadurecimento realmente necessária, mas também é um processo de amadurecimento para a própria figura investidora, né? Então, você também falou tipo, da importância de você seguir tendências globais de investimento, também não tem como fugir disso. A gente está falando de negócios que, por natureza, não tem a geografia como um limitador estratégico, né? Então, a gente naturalmente está falando de negócios que precisam ser comparados em escala global, por mais que ele tenha foco, objetivo e mercado claro nacional. Então, acho que isso também é um ponto positivo. E eu acho que realmente, depois desse boom, desse salto muito rápido e dessa apertada no reset, a gente tem uma oportunidade muito grande de construir um ambiente de investimentos maduro, né? A gente ainda percebe que existe uma certa defasagem no primeiro cheque, que geralmente a startup busca, mas por outro lado surgem cada vez mais pools de investidores, né? Então essa visão mais organizada da figura do investidor anjo, né? Que consegue também articular uma quantidade maior de relacionamento com startups em estruturas minimamente montadas para isso, né? Então, isso também impulsiona um potencial melhor relacionamento com uma figura como a Stella ou como outros venture capitals, e lá na frente que isso projete uma saída, que isso projete uma aquisição, que isso projete de alguma forma um próximo passo de evolução e consolidação daquele negócio no mercado. Então, acho que é importante ouvir essas percepções tuas, porque reflete muito aquilo que se espera do cenário também de investimento, né? Dizer, cara, vamos analisar, vamos racionalizar um pouco mais. Para bons empreendedores com bons negócios vão ter boas propostas de investimento. Isso não significa que juntando essas três coisas o investimento vai ser fácil, né? Você falou, pô, o empreendedor tem que conversar com muita gente, né? Então hoje, por exemplo, eu montei aqui uma tabela minha que tem mais de 220 perfis investidores do país, entre fundos, entre investidor anjo, pool, aceleradora. Porque se não for assim, você não tem noção do que está acontecendo no país. E esse é um trabalho de base, né? Então, quando eu junto isso com a própria proposta desse tipo de abordagem que eu trago também de conteúdo, e eu vou te passar a palavra perguntando agora de conteúdo, quando eu trago, por exemplo, uma discussão das startups camelo, por essência, é meio que uma provocação ao movimento de unicórnios que a gente viveu, talvez, e volte a viver em algum momento, mas de você pensar não só no alcance do valor de mercado de bilhão, que eu acho que isso não tem nada errado, mas é como você chegou lá e qual a fragilidade dessa estrutura depois que você chega lá, né? Então eu acho que é importante trazer o pessoal de novo para pisar no chão, enxergar o mundo real, mesmo falando do digital, mas saber que essa rota de crescimento ela não pode ser apenas baseada em grandes ideias e grandes sonhos. Ela tem que ter números que façam sentido, ela tem que ter impacto de mercado que possa ser visto e comprovado. E aí, óbvio, eu falei de conteúdo, eu acho que isso também faz parte da tua rotina. Quando você falou lá no começo sobre a Deal Flow, você colocou que isso entra meio que como uma estratégia de aprendizado teu, né? Uma estratégia de estar atualizado com o que está acontecendo. E eu sei que tem outras pessoas na Astela que também tem compartilhamento de conteúdo, né? Então tem o Lucas Abreu. Então, assim, para você, agora o Guilherme Deal Flow BR, para você, qual a importância de ter aquela rotina, de gerar aquele conhecimento? Obviamente, já me perguntaram muito isso, do tipo, cara, você poderia escrever isso num bloco de notas e guardar para você, né? Então, por que você compartilha? O que você espera de retorno? E, enfim, por que o Guilherme também tem esse chapéu compartilhador de conhecimento? Bom, legal, acho que é uma área que é quase um hobby, né, para mim, e assim, eu realmente gosto.
E já tive várias ideias, e isso, né, como minha função principal é ser investidor, né, na Astela, isso realmente se torna um laboratório, né, uma coisa de exploração, de, né, de troca, de conhecimento, assim, acho que eu comecei isso, como eu falei um pouco lá atrás, de uma forma de me reaproximar ao lado, né, dos empreendedores. Então, né, eu tentava dar muita dica, né, de como, né, acho que como navegar aí nos desafios do dia a dia, de fundraising, de product market fit, né? Assim, e aí depois, assim, acho que isso foi migrando para um modelo mais de realmente explorar minhas ideias, né? Então, né, hoje, só para você entender, né? Hoje eu estou usando muito a Dealflow como quase um rascunho meu de ideias, porque até vou contar um pouco um segredo aqui. Se for ver minhas últimas, né, edições, eu estou fazendo um rascunho lá, depois eu levo internamente para as telas, a gente discute, né, o paper, e aí o pessoal agrega e a gente faz para as telas, né, uma visão das telas sobre esses conteúdos. Então é tipo um laboratório, né, e um rascunho meu que, né, que eu acho que essa coisa da escrita também tem muito isso, né, de você escrever para conseguir pensar melhor, né? Assim, então, quando você coloca no papel a coisa, ela se solidifica as ideias, né? Você consegue expressar melhor suas ideias. Então, hoje para mim a Geoflow tá muito em volta disso, e junto a isso também fica essa, né, um pouco de uma obrigaçãozinha de estar atualizado, né, de né, ler coisas interessantes, né, de compartilhar, de ter insights para compartilhar, assim. Então, é um hábito hoje, não, bem legal, assim, sendo honesto, né, eu tive, não, eu virei pai recente, né, já faz 2 anos quase, mas que tem me ocupado muito tempo e eu tenho reduzido um pouco as atividades da Geoflow, mas, assim, na medida do tempo, eu tento colocar minhas coisas lá. Como eu falei também, eu produzo muito conteúdo pelas telas, né? Então, hoje assim, né, a minha capacidade de produção de conteúdo tá dividida, mas eu gosto muito da Geoflow porque é meu laboratório, assim, é algo bem mais autoral, né? São mais ideias próprias, que isso também é mais sobre mim, né, do que sobre meu trabalho. Isso é muito legal porque tem hoje um movimento, e provavelmente você já deve ter visto isso por estar, às vezes, nos mesmos ambientes de discussão que eu acabo estando por conta de newsletter, que é aquele movimento do Building Public. E eu acho que esse movimento, o teu, eu considero talvez um pouco o meu também isso, que é o Learning Public, né? Então a gente tá aprendendo em público, velho. Eu tô aprendendo e compartilhando o que eu estou aprendendo. Eventualmente recebe-se feedbacks, recebem opiniões para ajudar, tipo, consolidar aquela leitura, aquele insight. Então acho que isso que você está fazendo de soltar e depois levar para uma conversa com o pessoal da Astela, que poderia ser para muitas outras pessoas, mas para aprofundar aquela visão, eu acho que isso é parte importante desse processo, não só de escrita, mas do processo de aprendizado em si, e como isso pode e como isso pode gerar novos insights e reflexões importantes em quem lê, né? Então a gente muitas vezes não sabe a pessoa que está do outro lado lendo e como é que essas pessoas estão recebendo isso. Então sempre também tem essa preocupação de que eu preciso fazer que qualquer pessoa que leia isso, ela entenda o que eu estou querendo dizer, para não desvirtuar, para não ir para um outro lado. Então tem sempre esse exercício paralelo da escrita, né? E eu acho que você tem feito isso muito bem, né? A Deal Flow talvez tenha sido uma das primeiras newsletters que eu assinei de conteúdo nacional sobre Venture Capital de uma forma geral, e principalmente uma das primeiras, e eu acho que sim, a primeira de pessoa física, né? Porque você é muito acostumado a seguir coisas de marcas, de empresas, de outras Venture Capitals, mas
De pessoa física eu acho muito importante, porque, como você disse, traz muito do que é você, independente de onde você está, para onde você vai, de onde você veio. Eu acho que isso é muito legal. E, cara, parabéns também pelo trabalho, não só na DealFlow, parabéns pelo trabalho na Stella. E eu quero fazer uma outra pergunta que talvez seja diferente do que geralmente as pessoas te fazem, eventualmente, que é dicas para quem quer captar investimento. E geralmente as pessoas perguntam isso. Eu vou te fazer uma pergunta diferente, que é quais são as lições aprendidas e que podem ser compartilhadas com quem quer começar a investir em startups? Acho que é um outro público que a gente acaba não entregando tanta coisa como deveria, né? Eu acho que a tua experiência, a tua trajetória e a tua posição hoje pode gerar alguns insights e lições aprendidas importantes para os perfis que querem empreender startup. Então, quais dicas você daria para entrar nessa jornada do investidor de risco? Não, legal. Eu acho que não tem um caminho. Eu acho que você tem que encontrar, né? Eu evitaria fazer isso sozinho, né? Então, encontrar sua comunidade, seu grupo. é, e, e- e- e se você quer fazer sozinho, vamos dizer, né, por conta própria e não talvez via um fundo, né? Assim, eu recomendo também dedicar algum tempo, né? Assim, eu acho que você vai ter que ter, né, algumas horas semanais para conversar, né? Para estudar, para interagir. Então é isso. Assim, acho que recomendo, né, encontrar pessoas que já fazem, né, comunidades que você faz parte. Geralmente, né, eu sou um cara de produto, né, então você deve ter outras pessoas que você conhece de produto que você troca, e dentro disso vai ter o cara de produto que está empreendendo, ou é amigo do empreendedor, então essa comunidade, né, você já entende um pouco, né, você conhece um pouco as pessoas, também você conhece um pouco melhor, né, os empreendedores. E aqui, assim, acho que se você quer ser bom, você tem que também, né, para você ser bom, você tem que acessar os melhores, né, vamos dizer assim, os melhores empreendedores, né, e conhecer, né, fazer parte dessas comunidades. E para ser bom, eu acho que você tem que ser, né, entregar algum valor, né, você tem que ter o seu edge ali que a gente fala, né, então você tem que, assim, um exemplo é, né, você conhecer os fundos de venture capital, você vai apresentar, né, essas empresas para eles. Então, você ter clareza na sua, vamos dizer, proposta de valor como investidor, né? Eu acho que só o dinheiro não é, né, dinheiro é quase commodity, né? Então, eu acho que, né, ou você é mentor, né, em alguma área que você ajuda, né, você consegue realmente se dedicar a um desafio específico do empreendedor. Então, acho que, né, você tem que ser reconhecido pelo que você é bom, e aí acho que o pessoal vai querer te ter dentro né, do quadro acionário ali para fazer parte, e você vai começar a ser chamado e começar a entrar nas melhores oportunidades, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, para quem está começando, não fazer sozinho, né, buscar seus grupos, e se e sempre buscar uma forma de se diferenciar para atrair boas oportunidades. Eu acho que se você não tem muito tempo, né, eu recomendo entrar em pools, né, esses pools pequenos, geralmente é algo mais artesanal, que eu recomendo bastante, porque, né, você tem acesso mais ao dia a dia ali. Fundo geralmente é algo mais estruturado, né? Também exige um capital maior para entrar, mais pools, esses modelos mais novos de pequenos veículos, eu acho que pode ser um caminho interessante para estar próximo, assim, de quem está de fato, né, nas trincheiras ali fazendo investimentos, assim. Então, para quem tem menos tempo, também recomendo começar por aí. Boa, eu acho que é muito bom e é um universo completamente diferente de oportunidades, é uma forma de se relacionar com a figura investida também diferente de muitas outras modalidades de investimento. E eu acho que essa visão de não fazer sozinho, de buscar ali ganhar musculatura enquanto investidora ou investidor de risco, eu acho que é muito importante para estabelecer
também essa posição no ecossistema, né? Então, Guilherme, obrigado pelas recomendações. Gostou do papo? Muito bom, muito legal. Acho que a gente foi aqui para vários lugares muito legais do nosso dia a dia aqui. Cara, é isso. Obrigado por ter topado mais uma vez. Para quem ouviu a gente até aqui, lembrando que todas as informações sobre o Guilherme, eu geralmente deixo o LinkedIn, vou deixar o site da Astela e o site da Dealflow e a recomendação para você assinar a Dealflow, porque tem muito conteúdo legal. Então acompanhe o Guilherme, acompanhe esse processo de aprendizado que ele está tendo, compartilhando suas experiências, que eu acho que é muito importante para todos os perfis que estão aí dentro do ecossistema de inovação. E a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!